Se a gente conhece a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua, nós podemos fazer umas contas e determinar o valor médio esperado por uma variável aleatória. O valor médio esperado, ou esperança, ou expectância, é a mesma coisa. Nós vamos representar por esse símbolo, pela letra grega μ. Isso corresponde à integral imprópria de menos infinito a mais infinito de x vezes f de x dx. Então, esta conta vai resultar no valor médio esperado para aquela variável aleatória contínua. É o valor teórico. Nós podemos também calcular a variância desta variável aleatória contínua usando a função densidade de probabilidade através dessa outra conta. Aqui estamos representando por sigma ao quadrado, que é o símbolo da variância, ou às vezes os livros usam essa notação, v de x, é a integral de menos infinito a mais infinito desse termo aqui, que é x menos o valor médio esperado, elevado ao quadrado, vezes f de x dx. Se a gente resolver esse quadrado perfeito, dá para mostrar que esta outra equação que está aqui à direita leva exatamente ao mesmo valor da variância. Aqui nós temos um exemplo bastante simples de uma variável aleatória que tem uma distribuição de probabilidade chamada de uniforme contínua, algumas vezes também chamada de retangular. Ela tem o formato de um retângulo. Nós já vimos que esta área tem que ser sempre unitária, e para que entre alfa e beta eu tenha uma área unitária, é necessário que a altura seja 1 dividido por beta menos alfa. Então, essa função, distribuição uniforme contínua, tem a função densidade de probabilidade, igual a esse valor, para valores entre alfa e beta, e zero para todos os demais. Se eu aplicar aquela fórmula para o cálculo do valor médio esperado, usando essa função densidade de probabilidade aqui, fazendo umas contas, eu chego na média entre alfa e beta, como o valor médio esperado. E a variância, se eu fizer umas contas também, eu chego a esse valor aqui, 1/12 do quadrado da diferença entre beta e alfa. E essa distribuição uniforme contínua parece uma coisa tão artificial. Será que ela existe no nosso mundo real? Vou dar um exemplo, baseado no erro de arredondamento de um mostrador digital. Para isso, vamos considerar essa balança que está aqui. Uma balança digital. Ela não tem nada aqui no prato e tem um indicador. Está mostrando zero. Ok. Nós vamos colocar um pó nessa superfície aos poucos e vamos estudar a relação entre a quantidade de pó que é colocada no prato da balança pelo valor indicado pelo indicador digital dessa balança. E vamos estudar esse comportamento. Então, 0, 0. Eu estou aqui na origem. Vamos colocar aqui agora um pouquinho desse pó. Ó, mudou alguma coisa. Quantidade real de pó deixou de ser 0, mas a balança continua indicando 0. Isso aconteceu porque a balança tem uma propriedade chamada de resolução. Ela não conseguiu enxergar essa pequena quantidade. Ela não percebeu que alguma coisa mudou no prato. Então vamos colocar mais um pouquinho de pó. Olha, aumentou aqui a quantidade, mas a balança continua indicando 0. Vamos colocar mais um pouquinho de pó? Agora sim, algo mudou. A balança passou a indicar uma unidade de massa. E isso aconteceu subitamente, depois que o valor verdadeiro da quantidade de pó ultrapassou meio grama. Até então o arredondamento tinha sido feito para baixo, para o zero. A partir de meio grama, o arredondamento foi feito para 1 grama. Então ela passou a indicar 1. E se a gente continua colocando mais pó, a gente vai ver que ela vai pular para 2, subitamente para 3, subitamente para 4, e, como se estivesse subindo escada, o valor da indicação vai passando de forma incremental para os valores inteiros. Esse incremento ele recebe o nome de incremento digital, ou seja, é quanto varia o último dígito
da balança à medida que a gente incrementa continuamente aquilo que está sendo medido, o mensurando. Isso é uma característica dos instrumentos digitais. É o último dígito. Ele pode variar de 1 em 1, pode variar de 2 em 2, de 5 em 5. E existem formas construtivas diferentes. Mas vamos estudar aqui o erro devido a esse arredondamento. Para isso, eu vou construir aqui um gráfico, onde nós vamos representar no eixo horizontal o valor do mensurando, quantidade de pó, e no eixo vertical o valor indicado. Foi essa escadinha que a gente viu no slide anterior. A resposta ideal seria a resposta representada por essa linha reta inclinada que nós desenhamos aqui. Veja que nesse primeiro trecho, o valor deveria ser maior do que o valor arredondado para baixo. Nesse segundo trecho, o valor deveria ser maior do que o valor deveria ser menor, desculpe, do que o valor que foi arredondado para cima. Assim a gente pode pintar de vermelho e de azul regiões onde o erro de arredondamento foi negativo ou foi positivo. E eles estão sempre se alternando. Para a gente entender um pouquinho melhor como isso se comporta, eu vou traçar aqui um outro gráfico correspondente ao erro. Erro, vamos entender como a diferença entre o valor indicado pela balança menos o valor correto, aquele valor que seria indicado se não houvesse nenhum arredondamento. E esse erro está representado aqui. Nesse primeiro trecho, nós temos essa região vermelha, porque o erro é negativo. A balança está indicando 0 e ela deveria indicar um valor maior do que 0. Então ela está com um erro negativo. Esse erro vai ficando cada vez mais negativo e, subitamente, ele passa a ficar positivo. Quanto? Do valor correspondente à metade do incremento digital. Ele chegou a menos incremento digital sobre 2 e pulou subitamente para incremento digital sobre 2 quando esse degrau foi subido. E assim, esse mesmo comportamento ele se repete ponto a ponto. Nós estamos vendo então aqui erros positivos e erros negativos. Qual a parte do erro que tem a maior probabilidade de acontecer? A parte positiva ou a parte negativa? Se a gente prestar atenção aqui nesse diagrama, a gente vai ver que ambas as partes têm a mesma probabilidade de acontecer. Se a gente dividir isso aqui em 4 pedaços, por exemplo, o quarto inferior, o segundo quarto, o terceiro quarto e o quarto quarto, e nós prestarmos atenção, nós vamos ver que cada um desses 4 quartos tem a mesma probabilidade de acomodar o erro de arredondamento. Ou seja, como a gente não sabe a princípio o valor da quantidade de açúcar que está lá, esse erro pode assumir qualquer valor aqui dentro, né? E a gente pode ter erros positivos ou negativos com a mesma probabilidade. Então aqui a gente tem um exemplo de uma função distribuição de probabilidade uniforme. Qualquer valor dentro desse intervalo é um valor que tem a mesma probabilidade de acontecer. Vamos só colocar isso aqui na posição que está acostumado a ver, certo? Nós estamos aqui então representando uma função que tem um valor médio, erro de arredondamento tem um valor médio igual a 0, e apresenta variações de menos incremento digital a mais incremento digital, o que dá um desvio padrão igual ao incremento digital dividido por 2 raiz de 3. Então, temos aqui um exemplo concreto dessa função distribuição uniforme ou distribuição retangular de probabilidade. Esse é um outro exemplo da distribuição triangular. É uma distribuição um pouco mais rara, mas ela acontece. Ela tem essa característica, a área unitária, o valor aqui máximo é 2 sobre beta menos alfa, ela varia dentro dessa faixa, isso resulta numa área unitária, o valor médio também é a média dos dois, e a variância é calculada por essa expressão que está aqui. A distribuição triangular ela acontece quando a gente subtrai duas variáveis aleatórias independentes que têm distribuição retangular. A diferença entre elas resulta nessa distribuição triangular.